Oi pessoal, hoje eu uso o espaço então para falar sobre um tema de direito material que é a cota chamada PCD, cota de pessoa com deficiência. Vamos ver então essa situação. Bem, é uma política pública, na verdade, que visa fazer a integração de pessoas que normalmente são discriminadas no mercado de trabalho. As pessoas idosas são discriminadas, ex-presidiários, as pessoas com deficiência também são. Então, há necessidade de uma política pública que vá fazer com que essas pessoas sejam bem-vindas e sejam integradas ao mercado de trabalho. Então, muita gente chama de discriminação positiva, seria o contrário. Já que existe a discriminação, que é algo negativo, compete ao poder público envidar esforços, fazer leis, normativos que façam com que haja uma discriminação positiva, tanto nos âmbitos público e privado em relação à pessoa com deficiência. No âmbito da administração pública, nós temos a chamada reserva de vagas para pessoas com deficiência. Isso está na Constituição Federal, artigo 37, inciso 8, que determina, então, que haja um percentual de vagas em todos os concursos públicos, e isso é respeitado, para pessoas portadoras de deficiência e faz, evidentemente, os critérios para a sua admissão. No âmbito da iniciativa privada, nós temos também a cota, a reserva de vagas para pessoas com deficiência, e está na Lei Previdenciária. Na Lei 8.213 de 91, há um artigo 93 que traz, na verdade, até um benefício trabalhista ou uma previsão no âmbito do direito do trabalho. Determina o artigo 93 que as grandes empresas, as empresas com mais de 100 empregados, obrigatoriamente tenham que manter em seus quadros de 2 a 5% de pessoas com deficiência ou readaptadas. A readaptada é a pessoa que sofreu um acidente, seja do trabalho ou não, se recuperou, mas ficou com alguma sequela. Então ela também tem algum tipo de deficiência e também seria discriminado por vocação natural no mercado de trabalho. Então existe uma regra, a tabela, você tá vendo no material, de 1 até 4, dependendo da quantidade de empregados. Quero lembrar que o fato da empresa ter menos de 100 empregados não impede a contratação de uma pessoa com deficiência, naturalmente, mas essas empresas com mais de 100 são obrigadas. E digo a você, a fiscalização do trabalho e o Ministério Público do Trabalho estão em cima dessas empresas, fiscalizando efetivamente o cumprimento dessa cota e até autuando ou exigindo, se for o caso, a assinatura de um TAC para que a empresa que resiste a isso, pelas mais diversas razões e motivos, se adeque à lei e faça a contratação na cota, no percentual mínimo, isso não é máximo, percentual é mínimo, previsto em lei. A cota considera a quantidade de empregados da empresa e não por estabelecimento. É importante falar isso porque, por exemplo, em relação à obrigação de manter controle escrito dos horários de entrada e saída dos empregados, o artigo 74 da CLT diz que você tem que verificar a quantidade de empregados por estabelecimento, por filial, e não a quantidade total de empregados da empresa. Já para a questão da cota de PCD, você verifica a quantidade total dos empregados. A pessoa que é considerada, que é caracterizada como deficiente, portadora de uma deficiência, portadora de uma necessidade especial, está disciplinada em 2 decretos. 3298 de 99, e se você quiser eu enfatizo especialmente os artigos 3º e 4º, mas também no decreto 5296 de 2004. Para essa cota, para a realização e cumprimento, adimplemento da cota, devem ser desprezados, desconsiderados os terceirizados, porque naturalmente o terceirizado não é empregado da empresa tomadora. Se é uma grande empresa, ela, empresa tomadora, deve ter os seus empregados com carteira assinada no percentual observado ou determinado pela lei. Então, não entra nessa cota os terceirizados que ela porventura tenha no seu âmbito geográfico. Eles são excluídos e também a lei determina, artigo 93, parágrafo 3º, que o aprendiz, mesmo com deficiência, não entra nessa cota. Aí é uma determinação, uma opção legislativa retirar esse aprendiz que tem um contrato de trabalho especial, é muito mais parecido com um empregado do que, por exemplo, um estagiário, mas a lei determina que ele seja excluído desse cômputo, desse universo para fins de incidência e cumprimento da cota. O artigo 93, parágrafo 1º, traz mais uma garantia.
A dispensa sem justa causa de uma pessoa com deficiência somente poderá ser feita com a contratação de outra pessoa de condição semelhante. Portanto, é uma espécie de condição mesmo. Essa dispensa sem justa causa pode ser feita, mas o empregador deverá cuidar de contratar outra pessoa também com deficiência, no sentido de manter, então, no seu quadro a quantidade mínima, aquela cota de pessoas com deficiência, a cota de PCD. Não é necessário que a contratação desse substituto seja no mesmo setor ou que a deficiência dele seja igual. Isso não é relevante. Relevante e importante é a manutenção da cota dessas pessoas. E se esse dispositivo for violado, digamos, o empregado dispensa sem justa causa, um PCD, e não contrata outro em condição semelhante. Há uma tese que me parece bastante razoável, no sentido de que esse empregado dispensado possa pedir a sua reintegração judicialmente. Não porque ele tem estabilidade, ele não tem garantia no emprego, numa situação de normalidade, mas como a dispensa dele era condicionada e a condição não se implementou, eu poderia reintegrá-lo. É claro que, digamos, na semana seguinte, o empregador poderia dispensá-lo novamente, desde que contratasse um outro em condições semelhantes para o seu lugar. Mas, de qualquer maneira, é uma tese que me parece até razoável e eu já vi casos bem-sucedidos dessa tese. Naturalmente, eu quero lembrar que se o empregado for dispensado por justa causa, não há necessidade dessa contratação imediata de outro em condição semelhante, nem se o empregado com PCD, a pessoa com deficiência, pedir demissão. É porque a lei fala dispensa sem justa causa. As outras modalidades não exigiriam a contratação imediata. Mas se a dispensa daquele faz com que a cota fique, a quantidade de PCDs seja menor que a cota, o empregador deve cuidar e rapidamente para fazer a contratação de uma outra pessoa e novamente se adequar ao comando legal. Uma pergunta que todo mundo faz é o seguinte: e se a empresa já supera a cota de PCD? Ela tem que manter 5%, mas mantém 6% no seu quadro, mais do que a lei exigiria. Ela pode fazer a dispensa sem a contratação de um substituto? Aí, pessoal, as opiniões variam. Tem gente que diz que sim, pode sim, porque na verdade já excedeu a cota, então ele tem liberdade para dispensar sem a contratação de um substituto para aqueles que excedem a cota, e outros entendem que não, porque essa cota é o percentual mínimo, não é máximo. Então, se a empresa, por qualquer razão, faz uma contratação e tem uma quantidade superior, aquela quantidade, no mínimo, tem que ser mantida. As opiniões variam ao sabor dos próprios interesses. Eu só quis trazer para você essa dúvida e a argumentação jurídica para cada lado, no sentido de que um dia você pode vir a defender uma das partes. Uma coisa importante é que nesse momento de pandemia que estamos vivendo, a Lei 14.020 proibiu, pelo menos até 31 de dezembro de 2020, proibiu a dispensa do empregado com deficiência. Então, independentemente de tudo que eu falei, essa lei, em princípio, ela é provisória, porque só vale aqui esse segundo semestre de 2020. Então, o artigo 17, inciso 5, que está na parte de disposições gerais, proíbe expressamente a dispensa de um empregado com deficiência. E é até interessante que isso está na parte de disposições gerais. Então, mesmo que o empregador não tenha se valido das medidas para a manutenção do emprego e da renda, a exemplo da suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada e do salário proporcionalmente, ainda assim ele não poderá fazer a dispensa sem justa causa, repito, até final de dezembro de 2020. Espera-se com a situação melhorando e voltando à normalidade, então já para 2021 não haverá mais esse óbice, mas a dispensa, vamos lembrar, acabamos de ver no artigo 93, parágrafo 1º, ficará condicionada à contratação de outra pessoa em condição semelhante. Espero que tenha sido útil para você e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.